Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a 25ª semana do Tempo Comum e hoje, de forma especial, celebramos na igreja a memória de São Vicente de Paulo, esse grande sacerdote do século XVI, que foi um homem sábio, um homem que viveu a total entrega a Cristo pelos mais pobres, e ele funda a congregação dos Lazaristas, né? Onde tem padres, onde tem irmãos, e ele funda no sentido de ajudar aquelas pessoas mais pobres, aquelas pessoas mais necessitadas. Na época, na França, ele via toda a necessidade dos pobres, e ele via que muitos passavam fome. Então ele organizou uma mesa em Paris para que todos os dias mais de 2.000 pessoas pobres pudessem ter o que se alimentar. Ele usava do dom que Deus lhe deu, da palavra, do dom da sabedoria que Deus lhe deu para ajudar as pessoas. E ele foi um grande formador também. São Vicente de Paulo foi um homem que trabalhou para a formação do clero, para outros sacerdotes. E graças a Deus, através de homens como São Vicente de Paulo, a igreja é iluminada. As pessoas recebem a graça de Cristo, o socorro de Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer que a caridade, ela apaga uma multidão de pecados. E que bom quando nós encontramos com Cristo na nossa vida e nós somos capazes de olhar para aqueles que mais sofrem do nosso lado, porque senão a nossa fé vai ser morta, não é? Como disse o apóstolo Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem caridade, ela é morta. Nós precisamos ser capazes de olhar para aqueles que mais precisam. Meu irmão, isso é uma revelação divina para nós, porque a gente não pode perder, vamos dizer assim, aquilo que Cristo nos ensinou. Como ele disse: olha, eu estava na prisão e fostes me visitar. Eu estava preso e fostes me visitar. Eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber, né? E aí, para esses, o Senhor vai dizer: vinde bendito do meu Pai, e recebei em herança o reino que lhes foi preparado. Veja, para entrarmos no céu, nós precisamos viver a caridade, o amor para com o próximo.
Esses dias parei no posto para abastecer, e quando estava saindo veio uma pessoa, com certeza estava ali, pelo jeito, né, a gente julga assim, drogada, ou era uma mulher, e eu estava com pressa, e eu fui embora. Mas naquela mesma hora, no meu coração veio: você deveria ter parado, né? O sinal abriu, eu fui embora. O Papa Francisco, ele nos ensina que a caridade é muito mais do que você dar alguma coisa para o outro, comer, beber, né, vestir. A caridade é quando você para diante daquela pessoa necessitada e você pergunta o nome dela, e você pergunta de onde ela é, ou seja, você se interessa por ela, não é dar simplesmente algo para o outro, não, mas é dar de si. E é um desafio para nós muitas vezes parar diante do outro, né? Mas ontem vivi uma experiência também muito forte. Eu sirvo aqui na comunidade também no nosso centro médico Padre Pio, e chegando lá no centro médico, tinha um senhor que estava muito doente, né, já muito debilitado. Nós não temos UTI, CTI, nós não temos, né, aqui na comunidade isso, mas ele era de um asilo, levaram ele às pressas para lá, porque ele estava muito doente, né? E quando chegou lá, os médicos, né, começaram a cuidar, né, começaram a tratar dele, e eu percebi que ele estava muito fraquinho assim, né, pele e osso já, e graças a Deus ele foi bem atendido, ele foi cuidado naquele momento, ele recebeu a unção dos enfermos, graças a Deus conseguimos levá-lo para um hospital, lá também ele foi cuidado, mas passado poucas horas, ontem mesmo ele veio a falecer. Mas graças a Deus ele morreu com dignidade, e mais do que isso, né, ele pôde naquele momento se encontrar também com Cristo na sua misericórdia, né? Ele pôde ser socorrido. Então a caridade que nós devemos realizar deve ser aquela caridade de Cristo, que se preocupa com o outro, que olha para o outro, e nós peçamos ao Senhor esta graça nessa Santa Eucaristia, de sermos sempre iluminados pelo Espírito Santo, como Pedro foi iluminado pelo Espírito Santo quando Jesus perguntou aos discípulos, né? Eles estavam num lugar retirado, eles estavam em oração, um tempo de oração que eles estavam vivendo, porque o capítulo 9 do Evangelho de Lucas mostra que Jesus também estava enviando os discípulos para ir em casa, então com certeza eles estavam trabalhando muito, eles estavam levando a palavra de Deus, curando, libertando as pessoas, mas Jesus chamou eles para um tempo de oração, para um tempo de intimidade, né? Na primeira leitura nós ouvimos falar, né, que há um tempo para cada coisa debaixo do céu, né? Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para falar, tempo para calar, tempo para cair, tempo para libertar, tempo para amar, tempo para odiar. Essa sabedoria que o tempo nos ensina. Nós só seremos sábios para viver a cada coisa no seu tempo, se nós tivermos o nosso primeiro tempo para Deus. Se o nosso primeiro tempo, se a nossa prioridade do nosso tempo for para o Senhor, porque aí Ele vai nos dar a sabedoria para viver todos os outros tempos que nós vamos ter que passar na nossa vida, né? Mas a gente precisa de pedir a Deus essa graça, de vivermos também essa sabedoria, e é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que revelou para Pedro que Jesus era o Messias, o Espírito Santo também revela para cada um de nós o que nós devemos fazer, o que nós devemos realizar na nossa vida, o que nós devemos
contribuir para a obra de Deus em nós e a obra de Deus através de nós também para com as pessoas. Gostaria que você rezasse nesse momento, que você pedisse nesse momento o Espírito Santo de Deus para que Ele possa vir em teu auxílio, em teu socorro. Aquilo que você precisa hoje, meu irmão, aquilo que você precisa hoje, minha irmã, aquilo que você precisa enxergar e você não consegue enxergar, aquilo que você precisa realizar e você não consegue realizar, aquilo que você precisa dar passos e você não consegue dar passos, mas o Senhor quer revelar ao seu coração a vontade dEle, a obra dEle, aquilo que Ele tem para a sua vida. Esse tempo é o tempo de Deus na sua vida, é o tempo da salvação, é o tempo favorável, é o tempo que o Senhor quer entrar e realizar uma obra de restauração, de cura, de libertação na sua vida. Então é importante que você abra o seu coração e deixe o Senhor entrar, realizar aquilo que Ele deseja realizar na sua vida. Peça ao Senhor para que Ele revele a você a vontade dEle. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, de pedir para que o Senhor revele a você aquilo que é a vontade dEle, a vontade dEle na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Ele conhece a sua necessidade e Ele mesmo quer revelar pelo poder do Espírito Santo o que Ele quer fazer e realizar na sua vida. Por isso peça a Deus, como os discípulos tinham esse tempo para estar com o Mestre, para rezar com Ele. Peça a Deus essa graça de você ter como prioridade você estar com Ele, você colocar a sua vida nas mãos dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima.